Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adinai e hoje nós vamos conversar um pouco sobre prioridade. E esse assunto é um assunto que muitas vezes nós não queremos conversar sobre, porque diz quem realmente está comandando a nossa vida. Mas antes de começar, a gente tem que entender qual é o significado da palavra prioridade. E o dicionário de Oxford define prioridade como a condição do que é primeiro, em tempo, ordem e dignidade. Eu já até ouvi dizer por aí que não existe prioridade no plural, porque se é prioridade, é singular. E ela é o que vem antes de tudo e determina nossa relação com todo o resto da nossa vida. E a Bíblia nos adverte muito e aconselha sobre isso. E nós podemos ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. E diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A história de Daniel e seus amigos ilustra perfeitamente sobre prioridade e obediência a Deus. Eles foram levados cativos para a Babilônia e ali eles foram obrigados a se vestir do jeito que eles se vestiam, comer da mesma forma, falar da mesma forma. Mas Daniel e seus amigos decidiram ser obedientes a Deus e não negociar os princípios que eles tinham, que era ser cristão, não comer certas coisas, né? E com o resultado de tudo isso, Deus os abençoou, tornando eles mais sábios e mais inteligentes do que os outros jovens que tinham ido com eles também. E além disso, a escolha de Daniel e seus amigos de priorizar Deus também os levou para uma experiência totalmente sobrenatural, que foi como visto na história dos 3 jovens na fornalha ardente. E a história de Daniel e seus amigos serve como um exemplo para nós hoje, para nós obedecermos a Deus e sermos fiéis. E no livro de Juízes traz o relato da história de Israel, em que é dos piores que eles estão vivendo. E esse relato é marcado por divisão, guerra, apostasia, crueldade e vergonha nacional. E se fosse possível desenhar um gráfico para demonstrar esse momento que eles estavam vivendo, seria um gráfico mais ou menos assim: altos e baixos, altos e baixos, porque Israel se afastava de Deus e logo em seguida flertava com os costumes das nações que estavam ao lado deles. E o povo que antes era livre se mostrava escravo daquelas nações cuja eles buscavam imitar. E dessa forma eles perdiam suas terras, a liberdade e principalmente a identidade. E quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, perdemos a nossa identidade, que está firmada em Cristo Jesus. E no meio da angústia, o povo se lembrava de Deus, pedia perdão, pedia que Deus os livrasse mais uma vez. E Deus enviava pessoas que fossem libertar eles. E agora, eles estavam libertos. Os israelitas viviam dias de bonança. Mas logo em seguida acontecia tudo de novo, como uma forma de ciclo vicioso. E em Juízes, capítulo 21, versículo 25, nós podemos ler: Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E aqui podemos ver que assim como foi com o povo de Deus, assim é conosco também. Porque o trono de uma nação pode estar vazia por algum tempo, mas o trono do coração não. Quando o Senhor não reina na nossa vida, algo ou alguém realiza essa função. Algumas pessoas colocam o dinheiro no topo. E, sem perceber, quem faz do ganho o seu rei vive como súdito. Porque a pessoa acaba vivendo em virtude daquilo. Sacrifica saúde, família e até o futuro. Pois prefere obedecer às ordens do materialismo. E de fato, existe pessoas tão
pobres, que só têm dinheiro. E outras pessoas colocam o prazer no trono da vida. Andam por aí à procura da felicidade. Dizem assim: pronto, eu preciso ser feliz, eu vou sair daqui porque eu preciso ser feliz. E levam isso tão ao pé da letra que são capazes de ferir as pessoas da família, os amigos, para conseguir o que tanto desejam. É gente que casa para ser feliz e depois de um tempo divorcia para ser feliz. É gente que compra para ser feliz, viaja para ser feliz, mas nunca se viu uma geração que valorizasse tanto a felicidade e que fosse tão infeliz. Bom, e agora eu vou contar uma história para vocês de um homem que ele tinha 4 esposas e um dia ele ficou doente e ele decidiu testar as suas esposas para saber qual realmente o amava. E a primeira esposa ele ganhava tudo dela, tipo roupas, caras, joias e sapatos. A segunda era mais bela e ele queria mostrar ela para todas as pessoas. E a terceira era a sua alma gêmea. Ele gostava de conversar tudo com ela, era a sua melhor amiga. E a quarta era que ele menos ligava, que ele não gostava muito, sabe? E nunca tinha tempo para ela. E um dia ele, como eu falei, ele ficou doente e ele decidiu fazer esse teste de chamar cada uma no quarto do hospital e perguntar. Aí veio a primeira esposa, né? Ele disse assim: estou doente, vou morrer. Você morreria comigo? Aí ela deu um passo assim pra trás e disse assim: eu amo você, mas não posso morrer. Aí a segunda apareceu e ele fez a mesma pergunta. E a resposta da segunda foi assim: eu amo você, mas não posso morrer agora, sou muito jovem ainda. Aí veio a terceira entrou, ele perguntou a mesma coisa e ela disse assim: vou sentir sua falta, mas não posso morrer ainda. E finalmente entrou a quarta. Ele já ficou meio receoso e disse assim: essa é a mesma resposta, né? Porque, né? E ele perguntou: eu estou doente, você morreria por mim? E finalmente ela respondeu: eu amo você mais do que tudo neste mundo. Eu morro com você. Na verdade, eu morreria em seu lugar. E agora vamos entender o significado. Todos nós temos 4 esposas. Primeiro, nosso corpo. Gostamos de presentear, mas na hora da morte, volta ao pó. Segunda, nossos bens. As coisas que nós exibimos às outras pessoas, mas que na hora da morte não vale de nada. Terceira, é a nossa família, que tanto nos ama, podemos contar com eles para tudo, mas só pode lamentar na hora da nossa morte. E a quarta, imagino que você já saiba quem é Jesus. Jesus é o único capaz que pode morrer por nós. E repito novamente, que espaço ele tem na sua vida? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e escreva uma história de amor. Sabe, quando a gente realmente entende quem é Jesus e o poder que ele tem sobre a nossa vida e que sem ele nós não somos nada, somos pó, nós entendemos tudo. E só a partir daí, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, se ele for o primeiro, nós vamos viver, vamos sorrir e vamos vencer. Bom, e agora eu gostaria de orar por você, porque eu sei que é difícil colocar Jesus em primeiro lugar quando se tem tanta coisa por aí, mas não é impossível. Vamos orar? Senhor Jesus, nós entendemos que precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, mas convenhamos, é muito difícil a gente
estudar a palavra do Senhor todos os dias, a gente cantar hinos de louvor, a gente consultar o Senhor a cada decisão que vamos tomar. É difícil, Senhor, eu sei, é difícil. Mas pedimos que o Senhor possa nos ajudar, porque somente em Ti conseguimos e seremos mais que vencedores. Esteja comigo, permaneça com a minha família e com a família da pessoa que está aqui assistindo. Que essa pessoa, Senhor, possa ser luz por onde ela andar. Purifica a nossa vida e perdoa os nossos pecados. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para que a gente possa ter mais mensagens como essa. Tchau e até breve.